do desenvolvimento, a questão da beleza e arrugas. E o Dr. Weston Price descobriu, e ele tem no livro dele que ele publicou em 1939, Nutrition and Physical Deterioration, Nutrição e Deterioração Física, como se tivesse escrito ontem, está tão atualizado que se você lê ele agora, parece que saiu agora. Ele mostrou os retratos de mulheres de 90 anos de idade que ele encontrou nesses lugares isolados que não tinha uma ruga, porque durante 60 anos ela foi confundida com K1. Na faculdade de medicina a gente aprendia assim, vitamina K. Hoje nós sabemos que existem 22 vitaminas K, 22 vitaminas. Tem 10 tipos diferentes de vitamina K e tem 13 subtipos diferentes de K2. Então você vai ver que existem, pelo menos descoberto até agora, eu acredito que vai ter mais. Tem 22 vitâmeros. E nós aprendemos na faculdade de medicina, e eu aprendia na biologia, que você tinha a vitamina K, que ninguém chamava de K1, chamava de K, que estava envolvida com o processo de coagulação e parava aí. Hoje nós sabemos que a vitamina K tem 10 Ks e a K2 tem 13 MKs, que a gente chama. Então a K2, a K1 está assim, envolvida com a coagulação, mas a K2 está envolvida com a mineralização óssea e com a elasticidade vascular. Isso tem tudo a ver com doença cardiovascular, tem tudo a ver com pressão alta, tem tudo a ver com infarto do miocárdio. Então a vitamina K2 ela está entrando na cardiologia com muita propriedade e ela é prima irmã do coenzima Q10, é da mesma família. O doutor falou aí que ela está entrando no mundo da cardiologia. Por quê, doutor? Tem uma relação com as placas de gordura? O que é? Não, é o seguinte, o cálcio inorgânico, quando ingerido, ele não tem inteligência própria para saber que ele tem que ir para o osso e para os dentes. Falta nele um GPS, na linguagem moderna. Então, você ingerir um cálcio inorgânico, ele vai para onde? Ele vai para os tecidos moles. Ele deposita nos rins, ele deposita no fígado, ele deposita no coração, ele deposita no cérebro, ele deposita na carótida, ele deposita na aorta, ele deposita nas coronárias. E vai formar o processo de aterosclerose. Em 3 estudos grandes na literatura, o maior deles, Dr. Boland, B-O-L-L-A-N-D, mostrando o seguinte, aquelas pessoas que fazem suplementação com cálcio, somente cálcio, vivem menos. Eu sei que isso é muito forte. Vivem menos, porque vão ter mais acidentes vasculares cerebrais, tanto cardíaco, quanto cerebral, quanto renal, etc. e tal. Porque a K2, ela faz parte, existem 15 proteínas no corpo que são chamadas VKDP, são Vitamin K Dependent Protein, proteínas dependentes da vitamina K. Certo. Até agora tem 15 descobertas. As duas mais importantes nessa nossa discussão aqui é a osteocalcina e a MGP, que é a matriz GLA-protein. O que a MGP faz? A MGP, quando carboxilada, e para ela ser carboxilada, ela precisa da vitamina K2, ela pega o cálcio que está nos tecidos moles, na válvula cardíaca, na coronária, na carótida, na aorta, nos rins, etc., e leva esse cálcio para o lugar dele, que é para o osso e para os dentes. E a osteocalcina, que também é ativada pela vitamina K2, ela segura esse cálcio no osso. Uma traz e a outra segura. Então, trabalho em equipe. Uma traz, a outra segura. Então, eu preciso fazer uso de K2. Como é que isso foi descoberto? É muito bonita essa história. Existiu um dentista chamado Weston Price. O Dr. Weston Price era um pesquisador muito rico, casado com uma enfermeira, e o negócio deles era cárie. E eles se propuseram a visitar várias expedições, ele chegou a fazer 14 expedições na vida dele, onde ele ia para lugares isolados, que não tinha contato com a sociedade e que fabricavam a própria comida.
não comprava nada de lugar nenhum, porque não tinham onde comprar. E eles foram lá para ver as cáries desses indivíduos. O negócio dele era a boca. E ele percebeu que ele não encontrou cárie. Ninguém tinha cárie. Nem criança, nem adolescente, nem adulto, nem idoso. Ninguém tinha cárie. Mas ninguém também tinha Alzheimer. Ninguém também tinha câncer. Ninguém também tinha pressão alta. Como ele era um cara muito rico, ele pegava aquela comida daquele lugar e levava para Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos, e o laboratório dele examinava aquilo. Ele descobriu que essa comida que vinha desses lugares isolados tinha 10 vezes mais vitamina lipossolúvel do que a comida dos Estados Unidos. Tinha 4 vezes mais minerais do que a comida dos Estados Unidos. Tinha 4 vezes mais vitaminas hidrossolúveis do que a comida dos Estados Unidos. Então ele identificou que tinha um fator lá que existia nessa comida que ele chamou de ativador X. E hoje nós sabemos que é a vitamina K2. Então ele mostrou, hoje nós sabemos que a vitamina K2 é a vitamina da beleza. É mesmo? É a vitamina da beleza. Por quê? Porque a mãe, quando está esperando a criança, a estrutura da criança, óssea da criança, vai depender muito da K2. E se ela tem K2 suficiente, a criança nasce com o rosto simétrico. Entendeu? Tudo na simetria. Entendi. Então isso é hoje chamado pela máscara de Marquardt, tá? Quem é cirurgião plástico ainda está sabendo do que eu estou falando. Marquardt é um grande cirurgião plástico americano e ele criou ele estudou a matemática do rosto. Então essas pessoas, os dentes cabiam na boca. Já viu que hoje o dente não cabe na boca mais? A criança tem que colocar aparelho. A menina tem mais dente do que boca. Essa menina, quando for dar à luz, não vai poder ser vaginal, vai ter que ser cesárea. Porque se ela não tem boca o suficiente para caber os dentes, a pelvis dela também é estreita. Mesmo que ela queira fazer um parto normal, ela não vai conseguir. Cada vez mais tem cesárea. Não é porque o médico está querendo, talvez isso também aconteça, mas a principal causa é que cada vez menos mulheres conseguem ter a luz via vaginal, porque a pelvis ficou pequena para a cabeça do feto. Quem tem mais dente do que boca, provavelmente quando for ter filho vai ter que ter cesárea. Doutor, tanta coisa interligada, né? Porque o senhor o senhor acabou de falar que as calcificações todas, essa questão do parto e do desenvolvimento, a questão da beleza, e arrugas. E o Dr. Weston Price descobriu, e ele tem no livro dele que ele publicou em 1939, Nutrition and Physical Deterioration, nutrição e deterioração física, como se tivesse escrito ontem, está tão atualizado que você lê ele agora, parece que saiu agora. Ele mostrou os retratos de mulheres de 90 anos de idade que ele encontrou nesses lugares isolados que não tinha uma ruga, 90 anos. Por aí você viu o valor da vitamina K2. Todo mundo com uma caneta na mão, com a pergunta que não quer calar, que é assim, doutor, qual é a melhor fonte natural de vitamina K2? A melhor fonte natural da vitamina K2 é você pegar a soja e fermentá-la com um tipo de lactobacilo chamado subtilis. E essa soja vai virar uma coisa chamada natto, que o japonês come no café da manhã, no almoço e no jantar. O brasileiro não come natto, porque não aguenta. Para ter o gosto, o natto tem uma aparência horrível e tem um cheiro de cocô. Então ninguém consegue. A aparência é ruim, a textura é ruim pra gente e o cheiro ninguém aguenta. Mas a pessoa que começou a comer aquilo desde criança acostuma, tá certo? Então o natto, é do natto que se extrai a vitamina K2 que você pode comprar na farmácia, entendeu? Essa é a principal fonte, é o natto. Lá na antiguidade, como é que eles conseguiam K2? Eles conseguiam assim, eles iam caçar, eles matavam a presa, tiravam as entranhas da presa e levavam para casa e deixavam a carcaça magra para os predadores comerem à noite. Então eles levavam o fígado, eles levavam o estômago, eles levavam o coração, o baço, eles comiam tudo isso, comiam as tripas. Hoje nós fazemos o contrário. Você vai no açougue, você quer aquela picanha sem gordura. Sim. Porque falaram para você
que gordura faz mal. E até hoje você está acreditando. Isso pode ser um outro assunto para a gente discutir, mas eu posso te garantir que você está perdendo uma boa oportunidade de comer a sua leitoa pururuca.